Então, voltando aqui para o texto de Romanos capítulo 10, a palavra fala: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação. Agora, o apóstolo Paulo, ele cita o texto de Isaías capítulo 53. Ele vai lá para o Velho Testamento, e agora ele fala que os pregadores já estão anunciando na terra. Os servos de Deus estão na terra anunciando. Porém, agora ele fala que muitos há que não obedecem ao Evangelho. E ele cita este texto que eu vou ler agora, de Isaías capítulo 53, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparecendo em formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Agora, nós podemos imaginar este texto se referindo ao Messias, a Jesus Cristo. Jesus Cristo falando que não deu crédito à nossa pregação. Jesus Cristo veio a esta terra para os seus, mas a palavra fala que os seus o rejeitaram. Ele veio para salvar o seu povo, mas o seu povo não quis dar ouvido à sua pregação. E aí que Isaías ele escreve dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Há muitos que não acreditam quando se anuncia a palavra de Deus, por acreditarem que é somente mais um livro escrito, o qual não tem importância. Outros ouvem, dizem acreditar, mas como o apóstolo Paulo fala, não obedecem. Não obedecem a palavra de Deus, aí de nada adianta. Porque de nada adianta o homem dizer que acredita em Deus, mas não obedecer a sua palavra. É agora que nós vemos a realidade dos dias atuais. Os pregoeiros da justiça, que é a palavra de Deus, estão anunciando que Jesus Cristo preste virá. Jesus Cristo está para vir a esta terra. Mas aí muitos dizem: eu ouço isso desde que sou criança. Isso é anunciado desde os tempos mais antigos. Isto é anunciado já faz muito tempo e Jesus Cristo até agora nunca voltou. É aí que a palavra nos fala que para o homem perseverar na palavra de Deus. Porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. A hora em que estiverem comendo, bebendo, casando, comprando, vendendo, dando-se em casamento. O Filho do Homem virá a hora em que não penseis. A palavra nos fala que será semelhante aos dias de Ló. Os homens estarão desapercebidos quando vier o fim. Os homens estarão desapercebidos quando vier o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. E as nações da terra se lamentarão
ao verem o Filho do Homem vindo com seus milhares de anjos, como fala a palavra, com poder e grande glória. Mas quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem será que foi que ouviu a palavra de Deus? Quantos será que são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam? A palavra agora nos fala e nos leva lá para a parábola do semeador. A palavra nos fala que o semeador, ele saiu para semear e jogou a semente na beira do caminho. E vieram os pássaros e a comeram. Depois vieram o semeador e ele jogou no meio das pedras. Mas como não tinha raiz, aquela semente ela cresceu, mas ela secou por causa do sol. Depois a palavra nos fala que a semente foi jogada no meio de espinhos. E ela cresceu, mas foi sufocada. E somente uma parte de toda aquela semente caiu na terra boa. É aí que nós podemos fazer uma comparação e ver que a maioria da semente que foi lançada morreu ou não deu fruto. A maioria daquela semente que foi lançada não deu fruto. Porém, somente uma parte daquela semente caiu em terra boa. E somente aquela parte foi a que deu fruto. O que importa para Deus não é o homem dizer que acredita. Não é o homem dizer que crê em Deus. O que importa para Deus não é que o homem ele siga um ritual ou a religião, mas o que importa para Deus é que o homem creia e obedeça a palavra de Deus. Há muitos que dizem, eu acredito em Deus, mas não obedecem. Outros têm boas obras, mas não têm a fé. Outros têm a fé, mas não têm as boas obras. O qual a palavra fala que se o homem ele dizer que tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta. Porque de nada adianta eu dizer que eu tenho fé, se chegar no meu irmão, o despedir vazio, a palavra fala. Agora a palavra ela fala que não adianta o homem também ter obras, mas não ter a fé. Não adianta o homem fazer esmolas, fazer boas atitudes, se não crer e obedecer a palavra. É necessário o homem crer, mas como é que o homem vai crer se não lhe for anunciado? E aí que a palavra se volta para aqueles que se dizem cristãos. Que se dizem cristãos, mas não anunciam para ninguém a palavra de Deus. São cristãos somente dentro das suas igrejas. Mas fora, vivem que nem o mundo. Fora da igreja, voltam à sua rotina normal. Dentro da igreja, da glória a Deus e aleluia. Dá sapateadas. Fala em língua, mas fora canta cânticos do mundo. Segue as tradições do mundo e vive como o mundo. É por isso que o mundo ele achou lugar nas igrejas. Porque Jesus ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas a igreja agora abriu as portas para o mundo. E o mundo ele entrou devagarinho. Aos poucos o mundo foi entrando e corrompeu os bons costumes. Muitos dizem que essa doutrina são usos e costumes. Mas usos e costumes não são com ninguém, essa doutrina é a do corpo, da alma, do espírito. O qual Jesus anunciou, dizendo, a minha palavra ela não muda. Dizendo, a minha palavra passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. Muitos dizem
que a palavra de Deus, o que nela está escrito, a sã doutrina era coisa do passado. Estamos em tempos modernos. Imagine se você... Será que Jesus muda? Jesus nunca muda. E Jesus é a palavra de Deus. Mas muitos querem mudar a Jesus Cristo. E é aí que nós podemos ver que se apresentam os falsos cristos dentro das igrejas. Como assim, pregador? Se apresentam falsas doutrinas. Outros evangelhos. O qual não foi o evangelho que Jesus Cristo anunciou. Ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Ele disse, dizendo: ide por todo mundo e anunciai a minha palavra. A palavra não muda. Jesus sempre foi o que foi. Ele disse: eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o que sou continuamente. Eu não mudo. O que ele quis dizer quando disse: eu sou o que sou. Ou seja, eu não mudo, Moisés. Eu sou o mesmo hoje, ontem e serei eternamente. Jesus Cristo, a palavra nos fala. Bom, vamos falar assim. Agora, nós podemos falar da vida de Jesus. Muitos gostam de falar da vida alheia. Agora nós vamos falar da vida de Jesus. Quando nós vamos olhar para a vida de Jesus Cristo, a palavra nos fala, dizendo que Jesus Cristo nasceu num lar pobre, lar humilde, desta terra, numa manjedoura. Quem sabe os homens acreditavam, quem sabe aqueles magos acreditavam que aquela estrela iria os guiar até um palácio ou até um lugar esplêndido. Mas agora a palavra nos fala que aquela estrela guiou eles até Belém da Judéia. Uma cidade humilde. Uma cidade o qual a palavra fala que era a mesma a qual o rei Davi tinha nascido. E agora a palavra nos fala que anteriormente, alguns tempo atrás, Maria e José estavam procurando uma hospedaria, algum lugar para passarem a noite. E a palavra nos fala que eles não acharam porque estava lotado. Todos tinham ido à sua cidade natal para fazerem o censo. O imperador tinha mandado que se fizesse um censo para contarem, para verem quantas pessoas tinha, para fazer uma numeração do povo. Agora a palavra nos fala que tinha lotado a cidade. Maria estava grávida. José procurando uma hospedaria para passarem a noite. A palavra nos fala que eles não acharam. E foram a um estábulo. E ali eles botaram Jesus numa manjedoura. Para quem não sabe, manjedoura era o lugar onde os animais se alimentavam. Quem sabe um lugar não apropriado para ser uma cama de um bebê. Mas foi ali que Jesus nasceu, num lugar humilde, no meio de animais. Num lugar inusitado, o qual acreditou ninguém esperaria que o Salvador nascesse numa manjedoura. Imagine se você, quem é que esperaria que o Cristo iria nascer num estábulo, num lugar onde eram criados animais, mas ele, como Cordeiro de Deus, nasceu no meio de um estábulo, num lugar simples, num lugar humilde, porque o próprio Jesus, ele sempre foi humilde. Ele fala, dizendo: eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Humilde, Jesus era humilde, pobre,
A palavra chega a falar sem lugar para reclinar a cabeça. Jesus não era o Messias esperado pelos judeus. Jesus não era aquele que o seu povo esperava. Eles esperavam alguém bonito, elegante. Alguém que os libertasse das mãos de Roma. Porém, Jesus, ele foi humilde. Ele veio anunciando a salvação. E ele não veio como Messias político para libertar Israel, mas veio sim para trazer a salvação. Glória a Deus. E aí, o que é que eu estou querendo falar com tudo isso? Jesus Cristo, sendo humilde, ele falou, vou até abrir para não ficar só nas minhas palavras, lá no livro de Mateus, capítulo 10, Glória a Deus, aleluia. dizendo, 10 versículo, vou ler a partir do versículo 5. Jesus enviou estes 12 discípulos, estes 12 lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai diz que é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dais, não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, Oh, glória a Deus. nem alforjes para o caminho, nem túnica, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem não seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retirais. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna dessa, sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Eu vou ler o versículo 14 também, porque é muito importante, fala. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. É verdade, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.